Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com PNL. Hoje a gente vai falar sobre a segunda parte do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel por conta desses estudos que ele fez, mencionados nesse livro. E eu tenho certeza que se você acompanhar o que a gente vai falar hoje para você, você vai conseguir reavaliar muitas das suas crenças que você nem sabe que você tem, você vai descobrir que você tem ao longo do episódio. Você vai conseguir tomar decisões muito mais sábias a partir disso também. Então fica com a gente até o final. Presta atenção, que são um dos livros mais legais que eu já li sobre esse tema. E seja bem-vindo. Eu sou a Carol, tô aqui com a Viviane. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio maravilhoso falando sobre o universo do nosso cérebro. Fica com a gente, tá bom? Isso aí, já lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que também gosta do tema de desenvolvimento pessoal, neurociência, psicologia. Tenho certeza que ela vai receber com carinho sua indicação. E se você nos escuta pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas, seguir a gente por lá também. A gente fica muito feliz que vocês estão acompanhando e vocês marcam a gente, compartilham nos stories, a gente reposta e é sempre muito bom saber que a gente está ajudando de alguma forma. Então, no episódio passado, a gente falou que existem 2 sistemas dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, e eles não são um local, tá? Não existe um local do sistema 2 e não existe um local do sistema 1. Na verdade, é uma sequência de áreas que são ativadas, são alguns circuitos que são ativados que classificam como um processamento do tipo 1 ou um processamento do tipo 2. Só que fica muito longo a gente falar os processamentos dos... Mais fácil falar sistema 1 e sistema 2 como se eles fossem 2 personagenzinhos que vivessem dentro de nós. O sistema 1, ele é mais automático, ele reconhece padrões, ele executa a maior parte das suas ações do dia a dia, e o sistema 2, ele serve para aqueles cálculos mais complexos. Quando o sistema 1 não tem uma resposta, o sistema 2 entra, que seria o nosso mais racional. E o que acontece é que, como o sistema 1 é o herói da nossa história, ele que toma conta da nossa vida, na maior parte das vezes, ele faz isso de um jeito certo, de um jeito que funciona, que traz os melhores resultados. Só que ele não é imune a vieses. Pelo jeito que ele funciona reconhecendo padrões. E às vezes ele falha nesse reconhecimento de padrões e ele pode causar crenças em você sem você perceber que ele está fazendo. E crenças que, na verdade, não são reais, são limitantes e que podem acabar te prejudicando sem você saber disso. Que é o que a gente conversou no episódio passado. E agora o que eu vou falar para vocês são justamente quais são esses vieses, quais tipos de deslizes ele pode cometer e como a gente pode fazer para reverter isso de alguma forma. O primeiro é a lei dos pequenos números. Se eu dissesse para você assim, e foi o exemplo que eles fizeram, né? Os condados onde a incidência de câncer renal, lá no país que eles estavam medindo, é menor, a incidência de câncer renal é menor em populações mais rurais, lugares esparsamente povoados, localizados em estados tradicionalmente republicanos do meio oeste. Que conclusão você chega sobre isso? Então, no lugar rural, não tem câncer. Deve ser porque eles têm um estilo de vida mais saudável. Deve ser por conta disso, né? Não tem tanta poluição. Não tem tanto estresse. Não tem tanto estresse. Só que digamos que eu não tivesse dito isso pra você, se eu dissesse o contrário, a incidência do câncer renal é maior em locais rurais. Que conclusão você chega sobre isso? Talvez porque pegue mais sol, porque eles não têm um sistema de saúde que detecta antes. Não tem... Como é que sempre a você mesma vai coisa você consegue ter justificativas completamente diferentes? Mas sempre você vai justificar. Na verdade, não é nada disso. Sabe por que a incidência é maior? Porque tem muito menos gente na população rural. Quando você aumenta ou diminui uma pessoa que tem ou não tem determinado quadro, já muda a estatística. Você muda a porcentagem de uma forma absurdamente maior. Uma coisa é você falar, tem 2 pessoas morando numa cidade,
Uma pessoa tem 50%. Tem uma pessoa em 10 milhões, você quase não mexe nada. Estatística. Só que o nosso cérebro não reconhece estatística. Então, você que está por aí no Instagram olhando os estudos, nem toda porcentagem que você vê significa que dá pra gente usar isso como referência e criar uma justificativa por trás. O nosso sistema ele sempre tende a buscar a causa de alguma coisa. Então, ele olha uma informação que não necessariamente é a informação completa e ele vai tentar buscar uma causa para isso. E nem sempre existe uma causa dentro daquilo que foi passado para você. Às vezes, a causa está em outro lugar que ninguém te contou, que é o que eu acabei de fazer. E isso pega muita gente. Uma coisa que acontece, por exemplo, é o fenômeno das âncoras. Se uma pessoa perguntar... Gandhi tinha mais ou menos de 114 anos quando ele morreu. Chuta aí a idade. A pessoa vai chutar um número. Se eu falar, Gandhi tinha mais ou menos 35 anos de idade quando ele morreu. Chuta aí um número. Eu acho que ele morreu com, sei lá, 60. O número de chutes para mais da pessoa que a gente falou 114, todo mundo vai chutar que ele morreu mais velho. Por quê? Porque tem como referência o 114, que foi um número aleatório que eu tirei da minha cabeça... E que por causa de um número aleatório que eu tirei da minha cabeça, você sem perceber, chuta um número parecido com o número que eu falei. É mais ou menos 114. Onde isso acontece? Muito no marketing digital. Quando você coloca, tal produto de, sei lá, R$3.997 por R$1.597. Você tem a ilusão que você está fazendo um bom negócio. Você ancora num valor muito alto. E aí... A pessoa que está comprando, ela tem a impressão, ela julga o valor do curso como se fosse um valor próximo ao valor que o cara colocou. E aí depois o cara corta e coloca um valor mais abaixo, só que ele já tinha jogado a mente da pessoa para pensar mais alto. E aí quando ele joga a mente da pessoa para pensar mais alto e cobra mais baixo, você acha que o valor é barato. Tome cuidado para não ser enganado pelas pessoas na internet. Fora o número de seguidores, né? Também. Fora o número de seguidores. Você olha, fulano tem tantos seguidores. É o efeito Halo, que a gente conversou na semana passada. Não é porque o cara tem uma métrica, né, de número de seguidores, significa que ele é bom em isso tudo, é uma equivalência complexa. É uma equivalência complexa, é o efeito Halo funcionando. Também existe a heurística da disponibilidade. A heurística da disponibilidade é o processo da gente julgar a frequência de determinada coisa baseado na facilidade que aquele negócio vem à nossa mente. Por exemplo... Divórcios entre celebridades. Será que as celebridades se divorciam mais do que o resto da população? Ou é porque a gente tende a achar que aquilo que ficou mais marcado pra gente acontece mais vezes? Ou escândalos políticos, qualquer coisa. Só acontece lá, né? Acidente de avião. A gente sabe que muito mais gente... morre em acidente de carro do que acidente de avião, mas as pessoas têm desespero de andar de avião, algumas, porque como a mídia televisiona isso, mais uma vez, o que eu expliquei no episódio anterior, what you see is all there is. Como o que você vê é acidente de avião, é como se acidente de avião fosse a maior causa. O tempo todo, né? Exatamente, fosse a maior causa. E a mesma coisa dentro de uma relação conjugal. E eu achei muito engraçado essa parte do livro, que ele fala sobre estudos com casais. Pensa, what you see is all there is. Então, eu só vejo a minha realidade, eu não vejo a realidade da pessoa que mora comigo. E aí você pergunta pro casal, para cada pessoa, né? Qual que você acha que é a sua contribuição pessoal para manter a casa em ordem? A pessoa chuta um número, sei lá, X%, 30%, 50%. E o outro, do outro lado, chuta um número. E nunca bate 100. Que é o que deveria ser, né? Afinal de contas, a casa é uma só. Sempre bate mais que 100. As pessoas sempre superestimam o esforço que elas fazem e subestimam o esforço do outro. Isso, dentro de um relacionamento, mesmo quando é uma coisa ruim, por exemplo, a pessoa sempre superestima a responsabilidade dela em causar as brigas do casal. Então, ela coloca um peso muito grande em cima dela. Por quê? Porque o que ela vê é tudo que existe. E ela sempre vai superestimar isso. E qual que é o negócio disso tudo, né? Dentro de empresa, por exemplo, é você não valorizar o esforço de quem trabalha ali do lado com você. Você não perceber o que o outro está passando. Porque você só se enxerga.
Então, pessoas acabam ficando super confiantes na capacidade delas ou destruir a capacidade delas. Por exemplo, nesse negócio de ocasionar briga, a pessoa destruir a autoestima dela por achar que o que ela fez teve muito mais relevância no erro da equipe do que ela imagina. Então, se a pessoa tem uma autoestima baixa, ela vai tender a piorar. Sim. Se ela é uma pessoa super confiante, ela vai tender a ficar mais confiante. Ou seja, caos. Caos. E é por causa disso. Exatamente, né? E aí a gente ouve aquelas coisas assim, eu faço tudo, eu tenho que fazer tudo, né? E frases como isso. Ou toda a culpa é minha, né? Então a gente acaba... Essa polarização é perigosa, tanto para mais quanto para menos, né? Ela é perigosa. E como a gente escapa disso, né? Eles fizeram alguns testes usando as emoções e usando o corpo. Por exemplo, quando eu preciso de mais carinho para tomar uma decisão, que eu sei que é uma decisão importante, eles colocaram os alunos para franzir a testa enquanto eles estavam executando a tarefa, para ver se eles performavam melhor ou não. E quem franzia a testa performava mais. O corpo entende que você está numa situação não de risco, mas que você vai precisar ativar o seu sistema 2. Então ele ativa o sistema 2 quando você faz isso. E aí você deixa de acreditar nesses vieses tão facilmente, e você de fato para fazer a conta estatística. Agora, quando você usa o seu sistema 2, você perde muito da sua intuição. Porque o sistema 2, ele vai trabalhar com a estatística, mas quem trabalha com padrões é o sistema 1. E a nossa intuição, se a gente não tem experiência sobre o assunto, a gente vai acabar caindo em cilada. Porque a gente não tem experiência, a gente vai acabar com uma intuição errada. Agora, se a gente tem muita experiência sobre o assunto, por exemplo, o exemplo que eles fizeram, né? Pegaram a galera do xadrez, tipo os mestres enxadristas que treinaram mais de 10 mil horas para isso. A intuição deles é muito mais vantajosa. Eles não precisam pensar no movimento que eles vão fazer no xadrez. Eles só fazem. E se eu ativar meu sistema 2 nesse momento, acabou. eu perdi esse brilho, entendeu? Então, quando eu quero acionar a minha criatividade, eu preciso do meu sistema 1 funcionando. Totalmente. Como eu faço para ativar o meu sistema 1 nesse momento? Aí eles resolveram fazer o contrário. Eles resolveram colocar as pessoas sorrindo. Forçar as pessoas a sorrir, forçar esse movimento de sorrir. E quando você sorri, lembra que eu falei de conforto cognitivo? Que é para que a gente vai usar o nosso sistema 2, que é um sistema preguiçoso, quando está tudo bem? Se está tudo bem, eu não preciso usar o meu sistema 2 para resolver, eu posso resolver com o meu sistema 1. Então, pessoas com bom humor tendem a ser muito mais criativas. Com certeza. Que é um negócio que depende do sistema 1, que vai evocar as memórias, que vai ter padrões. Então, é muito de você saber jogar para onde você quer. Que tipo de decisão que eu preciso tomar? Se eu vou precisar ter mais bom humor, que vai me gerar criatividade, que vai me gerar intuição, ou se a minha intuição nesse momento vai me levar para cilada, eu preciso fazer a conta, eu preciso focar para escapar desses vieses que eu falei para vocês de ancoragem quando eu for comprar determinado produto no shopping, de pressupor que uma pessoa é boa em alguma coisa só porque ela é bonita. Quando eu precisar tomar alguma decisão, eu consegui jogar para o meu sistema 2 também e fazer o meu sistema 2 voltar a funcionar. Fazer análise, né? É sensacional o quanto a gente consegue usar o nosso corpo para isso, que foi o que eles fizeram. O livro O Jogo de Interior de Tênis, que deu o início ao processo de coaching, né? Que aí o coaching explodiu, fala exatamente sobre isso, né? Sobre quanto você se prepara para entrar em alta performance. Então, ele treinava, né, os jogadores para ficar ali, treina, e quando entrava para jogar o tênis, ele falava, não pense em nada, deixa seu corpo fazer, porque ele aprendeu. Então, ele já tem essa informação, então aí você deixa o corpo só atuar. Então, quando você estiver em alta performance, por exemplo, jogadores que têm que fazer isso, artistas, você está em performance, você não pode pensar. O pensar vai atrapalhar. É você treinar o teu corpo a fazer aquilo e deixar ele só executar no sistema 1, porque aí sai a melhor performance, não tenha dúvida. A gente precisa tomar também cuidado com questões de representatividade, porque, mais uma vez, what you see is all there is. Que ele fala, o que você vê é tudo que existe na sua cabeça. E, inclusive, a gente gravou um vídeo sobre isso, né?
O quanto a gente acaba repetindo padrões dos nossos pais, que repetiram dos nossos avós, que repetiram dos tataravós, e eu acabo seguindo por esse mesmo caminho, sem perceber que eu estou fazendo, porque para mim essa é a única realidade existente. Não conscientemente, mas inconscientemente eu acabo escolhendo isso. E isso acontece muito. Por exemplo, que tipo de pessoa a gente vê em cada curso? Eu fiz engenharia. Na minha época, tinha pouquíssimas mulheres fazendo. Tinha 16 meninas. A turma de engenharia civil são 150 pessoas. É um negócio surreal de diferente. Hoje em dia já está mudando. Mas a partir do momento que você, como criança, começa a enxergar essas pessoas nos lugares, você abre uma possibilidade para o seu sistema 1. Poxa, existem mais caminhos. É por isso que a gente fala que é importante, dentro da PNL, a gente fala, né, o ser controlador do sistema é o elemento mais flexível. É a gente conseguir trazer essa flexibilidade para os ambientes também. Né? Quando eu vejo que um negócio é possível, quando eu vejo alguém lá, existe uma representatividade lá, automaticamente você já vai ver que isso é possível. Eles fizeram uma série de estudos sobre isso também, por isso que eu estou mencionando. Se você tiver curiosidade, é só ler com mais calma essa parte. Mas para tudo nessa vida, né? Muitas vezes a gente acha que é biológico alguma coisa. É biológico que as mulheres não gostem de matemática. E não é, já foi provado 30 milhões de vezes, inclusive pela Universidade de Israel, que é a mesma que está trabalhando aqui. É uma questão da gente repetir padrão. Agora, esse é um padrão, ok, óbvio, muito comentado pela sociedade. Agora, tem vários padrões familiares que você repete, que você acha que é biológico, que você acha que foi você que escolheu, e na verdade você só está fazendo uma coisa que... Repetindo o padrão. E não tem consciência. E é nesse momento que você tem que colocar o seu sistema 2 para funcionar. Para falar, opa, peraí, é um padrão que eu adquiri e que eu preciso... Esse padrão é bom, vou repetir. Não, este não é. Este me traz resultados. E a melhor forma que a gente faz para detectar isso, já que a gente só consegue ter como concreto o resultado, é começar a perceber resultado. Que resultado eu estou tendo na minha vida financeira, que resultado eu estou tendo na minha vida de relacionamento, né? E aí a gente vai descobrir padrões, né? Quem é que fazia isso? Né? De quem que eu puxei esse padrão? Eu estou repetindo o padrão de quem? Do pai, da mãe, etc. Mas eu preciso trazer consciência para isso, né? Senão a gente vive à mercê dos comportamentos que a gente tem, dos padrões que a gente tem. E acha que não, né? Aí culpa o padrão do pai, mas não percebe que tem o exato padrão, né? Repete o mesmo padrão. Tem o padrão da mãe, mas minha mãe é assim, mas a pessoa é idêntica, mas não percebe. Né? Não tem consciência disso. Outra coisa, outra parte legal que eu gostei bastante no livro é quando ele fala sobre o ensino da psicologia. Ele perguntava, né, para os alunos de psicologia, você ajudaria uma pessoa que está sufocando? Provavelmente a pessoa responde, óbvio que ajudaria, né? Eu chamaria alguém, se eu não sei resolver, eu chamaria alguém, eu pediria socorro. E aí o Richard Nisbett resolveu testar, que é o cara que ele pegou para estudar. Eles colocaram uns alunos numa cabine, tinha 6 participantes em cada grupo. Então, 6 participantes nessa cabine daqui, 6 participantes nessa cabine daqui. Os 2 só tinham contato por telefone e o objetivo era falar sobre a vida. Tipo, o que está acontecendo na sua vida? Piriri, um de um lado falava, outro do lado falava. Só que no grupo número 2 tinha um ator. E esse ator, ele estava falando no telefone, quando de repente ele fala socorro e faz som de que ele está sufocando. E aí eles queriam saber quantos alunos de fato iam acudir, fazer alguma coisa a respeito. E apenas 4 participantes de todos os testes que eles fizeram acudiram. Por quê? Quando os indivíduos eles se sentem desobrigados, quando eles acham que tem mais alguém ali, eles achavam que tinha outras pessoas ali, eles tiram da responsabilidade deles de resolver. É o mesmo teste que fizeram no incêndio, né? Se você vê uma casa incendiando, você liga para a polícia. Se tem uma pessoa aqui do lado que não faz nada, você tende a não fazer nada. Sendo que não faz sentido nenhum que se você estiver sozinho, você telefonaria para o bombeiro. Feito, né? Tudo isso. Só que mesmo depois de saber essa estatística, quando eles repetem a pergunta, você ajudaria alguém? A pessoa continua, apesar da estatística, a maior parte das pessoas continua dizendo, eu ajudaria. E conclusão, Nisbett e Borgida, que são as pessoas que fizeram essa sequência de estudos, eles descobriram que
quando você mostra para o aluno um fato estatístico surpreendente, que é esse de quase ninguém ajudar, os alunos não conseguiram aprender coisíssima nenhuma. Mas quando os alunos eram surpreendidos por casos individuais, eles conseguiam aprender na mesma hora. O teste de aprendizado na psicologia é para saber se a sua percepção das situações mudou, que foi o que eles escreveram aqui. E não se você aprendeu de fato um fato novo. Não adianta você aprender estatisticamente um fato novo, a sua intuição não vai mudar enquanto você não vivencia a aprendizagem aquilo. é com a vivência. Não Nem tem jeito. mesmo as estatísticas causais mais atraentes do mundo vão mudar a sua crença se você tem uma crença muito enraizada na experiência pessoal. A única coisa que vai fazer mudar a sua linha de raciocínio é se você passar por algum caso individual. Também, isso para quem já fez DL. É claro, é óbvio. Gente, é o que eu falo quando a gente convida alguém a fazer DL, a pessoa faz DL. Aí depois, por exemplo, a pessoa vai fazer practitioner, vem para o coaching, quando eu vou ensinar um módulo de inteligência emocional. Gente, eu não preciso ensinar inteligência emocional para quem viveu aquilo. É tão óbvio o que eu estou falando para quem fez DL, que não preciso explicar tecnicamente o que é inteligência emocional para quem viveu. O Neil fala bastante isso. Tem algumas coisas, por exemplo, andar de bicicleta. Não adianta eu dar palestra para a pessoa andar de bicicleta, ela tem que sentar na bicicleta. Ela não vai aprender a andar de bicicleta só porque ela sabe a estatística de que 30% das pessoas que colocaram o pé na frente tiveram tal resultado. Isso não vai mudar o fato dela aprender. E muita gente só cai na real. A estatística ela não tem o mesmo efeito do que a vivência. Não tem. Então, se você, por exemplo, tiver que montar uma palestra algum dia na sua vida, uma apresentação, uma convenção de final de ano da sua empresa, pensa nisso. Como é que eu consigo fazer a pessoa colocar em prática? Como é que eu consigo fazer a pessoa se movimentar, vivenciar aquilo ali, para que aquilo passe a ter sentido? Porque a partir do momento que a pessoa entende os casos individuais, ela consegue compreender a estatística muito melhor. Isso, para o ensino de psicologia, é importantíssimo. Porque, poxa, se os alunos de psicologia estavam dando essas respostas, imagina a gente, né? Não tenha dúvida. O cérebro ele aprende sobre forte emoção ou pela repetição, sobre a vivência, né? A vivência te ensina muita coisa, né? A experiência te ensina muita coisa. Muito mais que uma estatística. Pois é. Tem um fenômeno muito interessante também que eles estudaram, que foi a regressão à média. Que existem pesquisas robustas que dizem que quando você recompensa alguém por alguma coisa boa que ela fez, isso tem mais efeito do que se você punir a pessoa por alguma coisa que deu errado. Isso já foi mais que provado. Só que aí o Kahneman, ele foi contratado pela Força Aérea de Israel para explicar isso para os comandantes. Você vê que deve ter dado super certo, né? Ele falou. E aí o cara respondeu. Não, em várias situações eu elogiei por uma execução, uma manobra perfeita que o cara fez, e aí quando ele voltou a executar, saiu tudo errado. E quando eu berro no telefone, no fone de cada um dos cadetes, por uma manobra mal feita, eles consertam na próxima. Então não venha me dizer que recompensa funciona e que punição não funciona, que você está errado. E aí o Kahneman começou a analisar. Ele falou assim, não, vamos analisar. Naturalmente, se o cara elogia uma pessoa, e ele elogiava, tipo, os caras fenomenais. Qual que é a maior probabilidade? A probabilidade, você tem uma régua, o cara tá lá em cima. A maior probabilidade é que o desempenho dele seja um pouco mais baixo na próxima. Mais alto que isso, fica cada vez mais difícil. Sim, sim. Então, independente do elogio ou da crítica, não é isso que vai fazer mudar o fato de que o cara vai performar menor. E quando a pessoa, sei lá, xinga o outro porque ele foi mal, se o cara foi muito mal na régua, a probabilidade é de aumentar. Mesmo você, é óbvio. Mesmo você não gritando na orelha dele. Isso se chama regressão à média. Então não é o cadete gritando que estava fazendo as pessoas melhorarem. É só porque é a probabilidade. De melhorar, de melhoria, né? Sim, para você olhar se a pessoa evoluiu ou não, você tem que olhar a longo prazo. Não adianta olhar só a próxima. E a gente acaba se punindo muito com feedbacks, ele fala, né? Porque a gente é estatisticamente punido por ser bom e recompensado por ser ruim. Por conta da regressão à média, que é o que ele fazia. E a gente precisa tomar cuidado com o tipo de causalidade que a gente faz. Não é o grito que faz a pessoa performar bem. Ele fala, por exemplo, se eu quiser
tratar crianças... Por exemplo, eu posso criar uma hipótese. Vou tratar crianças deprimidas com bebida energética para ver se melhora a depressão. E aí, se você fizer essa pesquisa, você vai ver que melhora sim. Tanto quanto plantar bananeira, tanto quanto qualquer outra coisa. Porque se a criança está deprimida, ela está no final da régua. Qualquer coisa que ela fizer, vai mexer, vai fazer uma regressão à média. Sim. A média de felicidade, bem-estar que a criança tem. Se você quiser provar alguma coisa, correlação não implica causalidade. Quando a gente olha um estudo científico, e, poxa, eu vejo isso na internet, direto no Instagram, um monte de gente mencionando estudo científico que como se o fato do negócio estar correlacionado significa que a bebida energética causou felicidade na pessoa. Não causou. Correlação não implica causalidade. Pode ser uma regressão média, pode ser algum outro fator que você não está analisando. Para você dizer que foi a bebida, você precisa ter um grupo controle que recebeu um placebo ou que não recebeu um tratamento para você poder comparar o placebo com a criança que bebeu o Red Bull. E nesse caso, não. O Red Bull não tem nada a ver com a criança, pode ficar tranquilo. Além de todas essas pesquisas que eu passei para vocês, ele tem uma parte muito, muito, muito robusta de neuroeconomia. Afinal de contas, ele recebeu o Nobel de Economia. Até agora eu falei nada de economia, né? Mas tem muita evidência robusta de como isso é usado na economia dentro do livro, que eu vou passar reto. Se você, por acaso, é um investidor, se você, por acaso, é uma pessoa que gosta bastante desse tema, eu sugiro que você leia essa parte. Vou pular direto para a parte da experiência, porque eu acho que serve de lição para gente. Eles fizeram um estudo que é o seguinte: colonoscopia, na época que o estudo foi feito, era um exame que era desconfortável, doía, você não tinha anestesia, você não tinha sedação naquela época. O que eles fizeram? Durante o exame inteiro, eles pediam para uma pessoa, de tempos em tempos, marcar o nível de dor que ela estava sentindo. Paciente A, paciente B. O paciente A durou, sei lá, vou chutar aqui os valores, porque eu não lembro de cabeça, 10 minutos. O paciente B durou 20 minutos. Só que o paciente A, a pior dor dele foi no pico ali. A pior dor dele foi no final. Foi um pouquinho antes do final. E a pior dor do paciente B, como o paciente B era 20 minutos, a pior dor era nos mesmos 10 minutos. Mas o restante dos 10 minutos foi uma dor mais leve. E aí, no final do procedimento, eles perguntaram para a pessoa, né, no geral, qual foi essa experiência, né? O quanto de dor você sentiu, o quanto desconfortável foi. Antigamente, a gente acreditava que era como se fosse uma integral para quem fez engenharia. A dor total vai ser igual à soma das dores durante o período inteiro. Então, vou somar as dores pequenininhas com a dor maior. Naturalmente, os psicólogos entendiam que o paciente B sentiu muito mais dor que o paciente A. Afinal de contas, ele ficou 20 minutos passando dor. Sendo que o pico foi o mesmo. Além do pico, ele ainda teve mais um tantão. E não. Ele declara que ele sentiu menos dor do que o paciente A. Então, pera. O que ele percebeu? Que o nosso sistema 1, ele não se dá bem com somas. Ele não soma. Ele tem... É como se ele fizesse a média. Ele se guia por duas coisas. A regra do pico-fim. O seu nível de dor sempre vai ser a média entre o pico e a dor que você teve no fim. E o tempo não importa para o sistema 1. Que é uma coisa que a gente aprende direto no practitioner. E que antigamente ninguém sabia. Temporal, né? Não tem tempo. E daí? O que eu tiro de conclusão disso? 80% das pessoas preferiram repetir a experiência que, na minha concepção, seria mais dolorosa, que era a experiência B, ao invés de fazer a experiência A, que terminaria mais rápido. Isso serve também para os médicos pensarem: se eu tiver que desenvolver a tecnologia para alguma coisa, eu vou desenvolver a tecnologia para diminuir o pico, mesmo que somente o tempo, ou para diminuir o tempo, mesmo que somente o pico da dor. Essa é uma coisa. Mas outras também, por exemplo, a vida como narrativa. Eles pegaram uma moça que se chamava Jen, inventada, e eles contaram a história de vida da Jen. E na história de vida ela fez muitas coisas. Ela conquistou uma carreira maravilhosa, ela teve filhos que ela amou muito, ela teve um relacionamento
excepcional, com o marido, tudo maravilhoso. E aí contaram para um segundo grupo a vida da mesma Jen, só que ela passou a viver 10 anos a mais. Ela começou a morrer com 65 agora, ela morria cedo pra caramba. E aí eles perguntaram, né, qual é a vida mais atraente, que vida que você gostaria de viver? Nos últimos 10 anos de vida, nesse segundo caso, ela viveu bem. Ela não teve as mesmas as conquistas que ela teve no começo da vida dela, mas ela viveu muito bem. Ela só não fez uma segunda graduação, por exemplo. Não casou de novo. Ela foi vivendo a vida que ela já vivia. Qual vida é mais atraente? E a maior parte das pessoas respondeu que a vida número 1 era mais atraente que a vida número 2. Apesar da vida número 2 ela ter vivido mais anos, ela só não ter tido esses fenômenos grandiosos que as pessoas consideram como se fosse felicidade. Mais uma vez, a lei do pico-fim e a negligência do tempo. A pessoa avaliou a validade da vida de uma pessoa pelo pico da vida dela, sem considerar as experiências que ela teve ao longo da vida inteira. E ele chama isso de a vida como uma narrativa. A gente narra a nossa vida, se ela fosse boa, como se ela fosse ruim, baseado nas nossas memórias dela e não na experiência que a gente teve quando a gente vivenciou, né? E é por isso que muita gente tira foto das viagens para recordar, ao invés de só experienciar as viagens e tudo mais. E aí eles começaram a fazer uns testes, tipo, qual que é o seu nível de desagrado, que ele fala, índice de desagrado, em executar cada tarefa do seu dia a dia para essas pessoas. E aí eles chegaram em umas coisas curiosas. Por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres sentem um desagrado muito maior quando elas têm que cuidar do filho do que quando elas têm que fazer tarefas domésticas. 24%, outro 18%. E as francesas não. Será porque a galera estadunidense detesta ter filhos? Não, muito provavelmente não. Mas é porque a responsabilidade... Quanto mais tempo você passa com a criança, mais chance de ter responsabilidade que você não gosta. Tipo, fazer a comida, que não tem nada a ver com... Sei lá, a criança que você vai precisar educar e ela fez alguma coisa que você não gostou. Você vai passar por muito mais perrengue. Sim. E aí você vai se lembrar disso como se fosse uma coisa ruim. E a francesa não. A francesa, eles descobriram que ela tem uma rede de apoio muito maior. Então, o tempo que ela fica com a criança, ela não vai passar tanto estresse assim. Então, para ela, cuidar do filho é melhor. E para várias outras coisas que eles testaram entre francesas e americanas nesse estudo. Por exemplo, o quanto que foi gostosa a comida que você comeu. Para as francesas, elas conseguem apreciar mais. Porque elas conseguem focar 2 vezes mais na alimentação do que a americana, que come fazendo 30 milhões de coisas ao mesmo tempo. Estado de flow, né? Moral da história. Existe uma diferença entre o eu que experiencia a vida e o eu que decide se ela foi boa ou não. Eles não são a mesma pessoa. E a gente deveria olhar... Quando a gente faz uma avaliação da nossa vida, não só no que aconteceu no final, não só nos picos de emoção, mas o que a gente fez nos intervalos intermediários e que muitas vezes a gente passa batido. Que é a americana passar a ver que ela teve momentos maravilhosos com o filho e que às vezes ela acaba dando nota baixa, sendo que a quantidade de experiências boas com o filho é a mesma que a da francesa. A diferença é que a da francesa acabou antes. Exatamente. E a gente tomar cuidado para ver se a gente não faz isso na nossa vida, né? Tem um gráfico muito famoso do casamento. As pessoas, elas declaram que o nível de felicidade delas um pouquinho antes de casar, quando casam, e um pouquinho depois que casaram. E aí, elas, antes de casar, o nível de felicidade delas é, tipo, surreal de alto. Aí, depois de casar, vai diminuindo o nível de felicidade da pessoa. É porque casamentos são ruins e depois que casa tudo dá errado. É o que todo mundo fala, né? É o que todo mundo fala, mas não é a verdade. O que acontece é que depois que você casa, casamento passou a ser a sua nova realidade. Virou normal. Ou seja, deixou de ser pico. E ao mesmo tempo, você junta com outras responsabilidades que a pessoa tem, que não tem nada a ver com casamento, e que começam a aparecer. Por exemplo, cuidar da casa. Conta pra pagar. Conta pra pagar.
E a pessoa, ela, apesar da experiência dela ser muito rica, dela estar casada, o eu que experiencia, que é o eu número 1, estar muito feliz, o eu número 2, que é o que relembra, ele não vai lembrar mais do casamento, porque o casamento já foi, faz muito tempo. What you see is all there is. Não tem mais o casamento na memória da pessoa. Uhum. Para ela é como se ela sempre tivesse casada. Para ela não, para o sistema 1 dela é como se ela sempre tivesse casada. Então ela acha que não valeu a pena. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente tá no começo do ano, você vai viver o ano inteiro e com certeza você vai experienciar coisas que, se você não der valor, vai chegar no final do ano e você vai falar: ai, não vivi nada. Não vivi nada. Exatamente isso. Porque o seu eu que lembra não... E aí o seu eu que lembra vai classificar a sua vida como sendo ruim, sendo que, poxa... Não aconteceu nada esse ano. Fizeram vários testes com isso. O quanto a nossa felicidade ela é subjetiva e as pessoas se acostumam com isso. Então fizeram um com... O que você prefere? Ganhar na loteria... Quem você acha que é mais feliz? Uma pessoa que ganhou a loteria ou uma pessoa que acabou perdendo o movimento das pernas? O que você preferiria? E aí todo mundo fala, né? Ah, não, eu seria muito mais feliz se eu ganhasse na loteria do que se eu perdesse o movimento das pernas. Isso é óbvio. Mas não. Os índices de felicidade dos paraplégicos são maiores. Depois de um certo tempo. Um mês após o acidente já são maiores. Porque quem define a sua felicidade é você e não as coisas externas. Não é externo. Exatamente. Pra ele passa a ser normal não ter movimento. Não normal, porque ele passa muito perrengue. Ele sabe disso. Tipo, como você vai reagir? Mas àquilo? ele sabe encontrar um jeito de superar. Uhum. E a pessoa que ganhou muito dinheiro, para ela passa a ser normal aquela quantia. Ou ela não sabe administrar e ela perde tudo, ou ela sabe administrar, mas aquilo, a partir de um momento que você ganha dinheiro, o dinheiro que você ganha mais que isso, deixa de fazer diferença na sua felicidade subjetiva e você passa a valorizar outras coisas. E ele termina o livro com esse recado. Então, de tudo isso, o que ele fala é o seguinte... Por exemplo, na crise de 28, né? 28, olha eu, 2008. Na crise de 29 ou na crise de 2008, as pessoas, depois que a crise passa, elas olham e falam: é óbvio que isso ia acontecer. É claro que eu saberia que isso ia acontecer. Tava na cara. É muito difícil a gente, uma vez que a gente mudou a nossa crença, se lembrar de como era a gente antes pensando dela. Com as crenças antes dela. Exatamente. É óbvio, a gente simplesmente não consegue se lembrar da nossa vida antes. Aquele negócio que atribuem ao Einstein, né? Ah, uma mente que se expande a um novo, não jamais volta ao seu estado original. Você acaba criando crenças novas e aí você não consegue se lembrar. E aí você não consegue ter empatia por quem está passando por aquilo. Por exemplo, um adulto que já se formou, ele não consegue entender por que um adolescente sofre tanto com algumas coisas que o adolescente sofre. Mas é porque o adulto mudou as crenças dele, ele não consegue lembrar que quando ele era adolescente, ele tinha crenças diferentes e que ele sofria. Que para o adulto hoje em dia é óbvio e para o adolescente não é óbvio. E ele acha que ele está certo, e ele acha que ele teria feito diferente, mas você não teria feito diferente. Porque o seu sistema 1, ele que vai conduzir sua vida. Você acha que você teria feito diferente, mas você simplesmente teria seguido seu sistema 1 com as crenças que o seu sistema 1 tinha na época. Que é o que a gente fala, a gente faz o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem no contexto, naquele momento. Né? Naquele momento, com as crenças que você tinha. E se hoje você tem crenças, sei lá, diferentes das que você tinha, lembra disso, né? Não tome as coisas como sendo óbvias ou naturais. Não tome o seu casamento como se o seu casamento fosse óbvio e fosse o normal. E cuidado para você também não dar conselho para as pessoas. Porque o conselho você dá... faz isso. Eu, se fosse você, separava. Eu não ia viver com uma pessoa assim. Gente, você, com suas crenças, com sua forma de pensar, com seus recursos, com as suas competências, com as suas habilidades, você faria isso. Mas o outro não. O outro não está preparado para fazer isso. Então, cuidado para não dar um conselho para uma pessoa que ainda não tem um preparo para aquilo. Então, é bom a gente prestar bastante atenção, e o livro é muito importante para que a gente leia,
porque ele vai trazer essa consciência de como eu devo atuar, como eu devo agir, como eu posso comandar o meu cérebro para que ele funcione da melhor forma possível, até onde eu posso, né, dirigir o meu cérebro para que ele me gere o melhor resultado possível. Então, vale a pena ler o livro, vale a pena a gente se dedicar, vale a pena a gente ter o carinho com a forma da gente pensar, para que a gente modifique, para sempre a gente poder fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem naquele momento, né? Exatamente. Por conta desses estudos, surgiram muitos outros, tá? Então, ele menciona, por exemplo, o Taleb muito, ele menciona o Taleb muito nesse livro, que inclusive ele menciona a lógica do cisne negro, que está aqui no nosso cenário, embaixo do Mickey. Esse livro menciona bastante. O jeito Harvard de ser feliz, ele pega como base muitas coisas aqui, que também foram estudadas pelos autores analisados pelo Kahneman. O Desconstruindo a Ansiedade, que a gente já gravou também. O próprio Csikszentmihalyi, que é do Flow, que a gente mencionou nesse episódio, que a gente mencionou no filme Soul, quando a gente fez o episódio aqui, toma muito como referência, tanto o Flow toma como referência os estudos do Amos e do Kahneman, quanto o inverso. Kahneman menciona os estudos do Mihaly. Então, todos esses livros e tudo que a gente fala para vocês, eles têm base na neurociência. Como eu falei para vocês, essa é uma das grandes magias do INEX. É minha paixão, é saber que a gente tem uma lógica por trás e, de fato, a gente tem embasamento num negócio que a gente sabe que funciona. E muito disso passa pelos estudos do Kahneman. Então, esse é o carinho que a gente tem com a obra. Obviamente, eu não falei nem 20 avos do conteúdo que tem aqui dentro. As referências bibliográficas são gigantescas. Eu sugiro fortemente que você leia o livro. Ele é um livro que vai demandar um pouquinho mais de você vai precisar ter um pouquinho mais de paciência, porque não é um livro de ficção. É um livro que ele vai te explicar muitas coisas. Teve um momento que eu parei um século para começar a ficar fazendo conta, para ver se o que ele estava fazendo realmente era sentido e ver se eu não estava sendo enganada pelo meu sistema 1. Então, mas tem esse carinho, porque para quem gosta, para quem trabalha com terapia ou para quem gosta de desenvolvimento pessoal, vale muito a pena. Se você tiver mais alguma indicação de livro, manda pra gente nos comentários, responde aqui na enquete. Se você tiver algum comentário sobre alguma coisa que foi estudada aqui que eu não mencionei, também comenta aqui pra gente conversar. E a gente traz o livro pra vocês também. A gente coloca na nossa lista, junto com a lista dos filmes que a gente tá devendo pro pessoal. A gente vai aos poucos fazendo todos eles. Se você gosta do conteúdo, lembra de curtir o vídeo. Lembra de se inscrever no canal, compartilhar com uma pessoa que você sabe que se interessa pelo tema. Lembra de dar 5 estrelas no Spotify, seguir a gente por lá também. E seguir o INEX Oficial no Instagram, que lá diariamente a gente posta conteúdos super ricos que vão acrescentar na sua vida. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô como a Carol Mireles, com 2 L's. Manda um oi, fala que você veio do podcast, eu vou ficar super feliz. Que você compartilha dos gostos esquisitos nossos de gostar do Daniel Kahneman, e a gente conversa por lá também. Viviane? Eu quero deixar para vocês um convite muito especial para que você venha fazer o DL, porque o DL ele vai te... Eu digo que o DL é um grande expansor de consciência. É você trazer para a tua consciência o que você não tinha conscientemente, o que você não sabia. Então, é você entender mais sobre o seu inconsciente. Já que a gente está falando do sistema 1, sistema 2, é você entender o sistema 1 para que você possa direcioná-lo da melhor forma possível, para que você possa ter os melhores comportamentos, para que você tenha as melhores escolhas, e não você ser mais levado pelas suas reações, seus comportamentos, suas emoções. É você ter o controle disso. O DL é um treinamento 100% vivencial, comportamental, e como a gente muda através da experiência, o objetivo do DL é fazer isso, é fazer uma mudança comportamental. É você se sentir mais seguro, mais confiante, ter mais autoestima através dessas mudanças que o DL vai gerar em você. Seja muito bem-vindo ao universo do autoconhecimento, da inteligência emocional. Para mim é um prazer, uma honra poder receber você aqui no nosso canal e também lá no DL. Espero você, tá bom? Até lá. O Practitioner também. Practitioner, se você quiser mergulhar mais profundamente no universo do seu
inconsciente, é lá que a gente vai fazer isso de uma forma mais profunda e mais consciente ainda, tá bom? É um caminho maravilhoso. O Dr. Neil é reconhecidíssimo na área da programação neurolinguística por ter muito conhecimento do cérebro de uma forma médica e poder aliar a PNL à neurociência e você fazer um grande estudo disso. É uma semana maravilhosa de grande e profundo desenvolvimento humano. Sejam bem-vindos ao universo do autoconhecimento. É um caminho maravilhoso que você toma uma decisão de poder mudar, de levar a tua vida do jeito que você quer levar, da forma como você vai construí-la, de uma forma mais racional, usando mais o sistema 2, né, e não ficando tão refém ao sistema 1, embora ele seja maravilhoso, mas ele às vezes toma decisões que às vezes a gente acaba se arrependendo, porque ele vai tomar uma decisão com 5 anos, 10, 15, 20 e etc. Então vamos tornar mais racionais as nossas decisões através do entendimento disso, tá bom? Se você quer me seguir, @Viviane Lauren, eu espero você no próximo episódio. Carol? Até semana que vem, pessoal. Até.